Cronos. As divindades primordiais são a primeira geração de deuses e deusas. Uma dessas divindades era chamada de Gaia, que era a mãe terra, e a outra era chamada Urano, que era o pai céu. Eles deram à luz a segunda geração de deuses, chamadas 12 titãs. O mais jovem desses deuses era Cronos, geralmente retratado como uma foice e considerado o patrono da colheita. Mas Gaia e Urano tiveram ainda mais filhos, os hecatônicos de 100 mãos e os Ciclopes, que tem só um olho. Urano, no entanto, os odiava e os escondeu no Tártaro, um abismo profundo que era usado como masmorra de tormento e sofrimento para os malvados. E isso irritou Gaia, sua mãe, que tentou fazer uma aliança com seus 12 filhos para castrar Urano. Ela criou uma grande foice de pedra e reuniu todos os titãs, mas ninguém queria fazer isso, exceto Cronos. Cronos emboscou seu pai e o castrou. Então ele jogou a foice no oceano, que se tornou Corfu, a ilha grega famosa por ter uma forma semelhante à de uma foice. Depois que Urano foi derrubado, Cronos e sua irmã mais velha, Rias, assumiram o trono do mundo como rei e rainha. O período em que Cronos reinou foi chamado de Idade do Ouro, pois as pessoas na época não precisavam de leis, regras ou trabalho. No entanto, Gaia e Urano haviam profetizado que Cronos seria derrubado por um de seus filhos, assim como ele fez com Urano. E isso o deixou paranoico, fazendo com que ele devorasse todos os seus 5 filhos, assim que nasceram, exceto um. Rhea secretamente deu à luz ao 6º filho chamado Zeus, e ela queria se vingar dos atos de Cronos contra seu pai e as crianças. Rhea deu a Cronos uma pedra embrulhada de panos, que ele prontamente engoliu pensando ser seu filho Zeus. Zeus, o deus do céu e do trovão, também conhecido como o rei dos deuses, foi criado secretamente. Quando ele cresceu, ele usou um édito dado a ele por Gaia para forçar Cronos a vomitar o conteúdo de seu estômago, em ordem reversa. Primeiro a pedra e depois seus 2 irmãos, 3 irmãs, que eram Poseidon, Hades, Hera, Hestia e Deméter. Após liberar seus irmãos, Zeus liberou os Hecatônquiros e os Ciclopes. Forjaram para eles seus raios, o tridente de Poseidon e o capacete da escuridão de Ares. Uma vasta guerra chamada Titanomaquia estourou entre Zeus com seus irmãos e os Hecatônquiros e os Ciclopes contra Cronos e os outros 12 titãs. Zeus e seus irmãos lutaram no Monte Olimpo, e os titãs lutaram no Monte Ortris. Por esse motivo, Zeus e seus irmãos foram chamados de Olimpianos. Os Olimpianos venceram, e muitos dos titãs foram confinados ao Tártaro. Zeus se casou com Hera, sua irmã, com quem geralmente é dito que teve Ares e Hefesto como filhos. No entanto, Zeus era conhecido por seus muitos casos amorosos com outras deusas, das quais Atena, Hermes, Dionísio, Apolo e Artemis nasceram. Hera é a deusa do casamento das mulheres da família, sendo esposa e irmã de Zeus. Ela é a rainha dos deuses. Ela foi uma das deusas mais ciumentas e vingativas, punindo mulheres que se deitavam com seu marido e os filhos que dela nasciam. Quando descobriu que Leto, uma das garotas de Zeus, estava grávida de Apolo e Artemis, ela tentou impedir o nascimento de ambos. Ela convenceu os espíritos da natureza a impedi-la de dar à luz. Mas Poseidon, irmão tanto de Hera quanto de Zeus, teve piedade dela e a guiou para a ilha flutuante de Delos, onde ela poderia dar à luz. Ela também mostrou sua raiva em relação a Hércules, outro filho ilegítimo de Zeus. Ela enviou serpentes para o matá-lo, mas o recém-nascido as esmagou com as próprias mãos. Mais tarde, ela o levou à loucura, fazendo-o matar sua esposa e filhos, e o levou a fazer seus 12 trabalhos. Poseidon é o deus do mar e preside sobre tempestades, terremotos e cavalos. Ele era um deus terrível e vingativo, e era honrado mesmo quando não era divindade patrona da cidade. Quando Mino, filho de Zeus, pediu ajuda para Poseidon para certificar sua reivindicação ao trono de Creta, ele ofereceu a Mino um esplêndido touro branco, com a compreensão de que ele deveria sacrificar o touro a Poseidon mais tarde. Eles ficaram tão impressionados com o touro e o sinal divino em si, que Mino foi declarado rei de Creta. Mas desejando manter o belo animal para si mesmo, Mino sacrificou um touro comum a Poseidon, em vez do combinado. Poseidon, enfurecido, fez com que a esposa de Mino se apaixonasse pelo touro. A união deles produziu o Minotauro, uma criatura meio touro, meio humana, que se alimentava de carne humana. Atena é a deusa da sabedoria, da guerra e do artesanato. Ela nasceu da testa de Zeus, sem mãe. A esposa de Zeus ficou tão brava por ele ter dado à luz a uma criança sozinho, que ela concebeu e deu à luz a Hefesto sozinha. Atena entrou em uma competição pela patronagem da cidade contra Poseidon. Cada um tinha que dar aos atenienses um presente. Cercrops, o rei de Atenas, determinaria qual presente era melhor. Poseidon golpeou o solo com seu tridente e uma fonte de água salgada surgiu. Isso deu aos atenienses acesso ao comércio pela água. Atena ofereceu a primeira oliveira domesticada, que trouxe madeira, óleo e alimentos. Atena venceu a competição e se tornou divindade patrona de Atenas. Depois Poseidon ficou tão bravo com sua derrota que enviou um de seus filhos,
Alerus para cortar a árvore, mas ao balançar seu machado ele errou o alvo e caiu sobre si mesmo, matando-o. Atena também transformou Medusa em uma monstruosidade horrenda, com serpentes como cabelos, cujo olhar transformaria qualquer mortal em pedra. Depois que ela descobriu que Medusa teve relações com Poseidon dentro do templo de Atena, o profanando. Hefesto é o deus dos artesãos, ferreiros, carpinteiros, escultores e vulcões. Ele foi lançado ao Monte Olimpo por sua mãe Hera. Por causa de sua cocheira, caiu no oceano. Ele fez todas as armas dos deuses do Olimpo e de muitos heróis como Aquiles e Hércules. Hefesto também criou Pandora e sua famosa caixa, que ela abriu, liberando maldições sobre toda a humanidade. Ele foi um dos olímpicos que retornaram ao Olimpo após ser exilado. Ele se vingou de Hera por rejeitá-lo, fazendo-lhe um trono mágico de ouro, que quando ela se sentou não permitiu que ela se levantasse novamente. Os outros deuses imploraram para Hefesto para que ele retornasse ao Olimpo para libertá-la, mas ele se recusou dizendo: "Eu não tenho mãe." Ele exigiu se casar com Afrodita, a deusa do amor e da paixão, para liberar Hera, e sua mãe atendeu ao pedido. Afrodite é a deusa do amor, da luxúria, da beleza, do prazer e da paixão. Afrodite generosamente recompensava aqueles que a honravam, mas também punia quem desrespeitava ela de forma bastante brutal. Embora casada com Hefesto, Afrodite também teve um caso com Ares, deus da guerra. Eventualmente, Hefesto descobriu o caso de Afrodite e planejou uma armadilha. Enquanto Afrodite e Ares estavam juntos na cama, Hefesto os enredou em uma rede de correntes inquebráveis e os arrastou para o Monte Olimpo, para envergonhá-los na frente de outros deuses. Os outros deuses riam deles, e foi somente devido à intervenção de Poseidon que foram libertados. Ares é o deus da guerra e da coragem. Ele encarna o vigor físico necessário para o sucesso na guerra, mas também pode personificar a pura brutalidade e sede de sangue. Em contraste com sua irmã, Atena, cujas funções são mais voltadas à estratégia e generalato, Ares desempenha um papel relativamente limitado na mitologia grega, mas seus numerosos casos de amor e abundante descendência são frequentemente aludidos. Apolo é o deus da arqueria, música, dança, verdade e profecia, cura e doenças, do sol e da luz, poesia e mais. Ele nasceu da união de Zeus e Leto. Hera, esposa de Zeus, tentou impedir Leto de dar luz a esse filho ilegítimo, mas falhou. Ele é considerado o mais belo dos deuses, e patrono de Delfos e da divindade profética, o famoso oráculo de Delfos. Seus oráculos eram frequentemente consultados para orientação em vários assuntos. Ele era geralmente visto como um deus que oferece ajuda e afasta o mal. A medicina e a cura são associados a Apolo. Ele liberava as pessoas de epidemias, mas também era um deus que podia trazer pragas mortais com suas flechas. Ele era uma importante divindade pastoral e era o patrono de pastores e criadores de gado. Artemis é a deusa da caça, da natureza selvagem, dos animais selvagens, da natureza e da vegetação, do parto e do cuidado com as crianças e da castidade. É a irmã gêmea de Apolo e uma das três grandes deusas virgens, ao lado de Atena e Hestia. Ela guardava sua virgindade com ciúmes e quando um jovem caçador a viu banhando nua, foi transformado em um veado pela deusa furiosa e foi então devorado pelos seus próprios cães de caça, que não reconheceram seu mestre. Artemis foi uma das deusas mais veneradas na antiguidade. Dionísio é o deus do vinho, das festas e do teatro. É outro filho ilegítimo de Zeus. Muitos festivais foram celebrados em sua adoração, com bebedeiras em massa. Hermes é o deus mensageiro e patrono dos ladrões, viajantes e comerciantes. Ele é capaz de se mover rapidamente e livremente entre os mundos do portal divino, ajudado por suas sandálias aladas. É condutor de almas para o além. Hermes foi outro filho ilegítimo de Zeus e é considerado o trapaceiro divino. Por muitas vezes pregava peças e roubava outras divindades. Hermes sempre carregava consigo um cajado de ouro como um sinal de sua autoridade e geralmente é representado usando um capacete alado. Ele resgatou Dionísio muitas vezes. Deméter é a deusa da colheita e da agricultura. Presidindo as colheitas através de seu irmão Zeus, ela se tornou mãe de Perséfone, uma deusa da fertilidade. Hades, o deus dos mortos, amou Perséfone e apareceu no chão para arrastá-la para o submundo. Deméter procurou em todos os lugares para encontrar sua filha desaparecida, até ser informada de que Hades havia levado-a para o submundo. Em resposta, Deméter negligenciou seus deveres como deusa da agricultura, mergulhando a terra em uma fome mortal, onde nada crescia, causando a morte dos mortais. Zeus ordenou que Ares devolvesse Perséfone à sua mãe para salvar o mundo. No entanto, como Perséfone havia comido comida do submundo, ela não poderia ficar com Deméter para sempre, mas tinha que dividir o ano entre sua mãe e Hades, explicando o ciclo sazonal, já que Deméter não permite que as plantas cresçam no inverno, enquanto Perséfone está ausente. Hades é o deus dos mortos e rei do submundo, onde as almas dos mortos residem. Ele era retratado como passivo e nunca negativamente. Seu papel muitas vezes era manter o equilíbrio relativo. Ele proibia estritamente seus súditos de deixarem seu domínio, e ficaria bastante enfurecido quando alguém tentasse sair ou se alguém tentasse roubar almas do seu reino.
Hestia. Hestia é a deusa do lar. Ela é uma das 3 deusas virgens ao lado de Atena e Artemis. Ela tem uma mitologia muito limitada. E bom pessoal, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. E também comenta aí se você quer que eu traga vídeos falando desses deuses individualmente, explicando melhor a história deles. E eu tô deixando na tela final esse vídeo aí explicando todos os paradoxos. Assiste aí que ficou bem legal.